Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Hands-on Ultrassom. Aqui a gente compartilha semanalmente aulas sobre o universo da ultrassonografia. Para essa aula de hoje, eu vou fazer uma continuação, é a parte 2 de quem assistiu na semana passada, a parte 1, que eu falei que eu trouxe para vocês a minha palestra que eu ministrei lá na Jornada Alagoana, lá em Maceió, um excelente evento que a gente teve muito lindo lá, e eu pude compartilhar sobre como fazer ultrassom para endometriose. Se você não assistiu, inclusive, volta lá, assiste, porque ela é parte fundamental do que a gente vai falar hoje. Depois você volta e assiste essa segunda parte. Mas o que eu quero trazer para vocês? Eu terminei a aula dizendo isso aqui, olha. Só deixaremos de sentir medo de deixar passar alguma lesão de endometriose quando dominar a anatomia e os pontos críticos da doença. E eu quero trazer isso para vocês hoje. É trazer essa anatomia aplicada da ultrassonografia transvaginal. Agora, no momento eu vou fazer transvaginal. E dos pontos críticos da doença, você vai unir esses dois mundos e vai te trazer uma assertividade no seu ponto de vista durante a realização do exame e a construção do seu relatório. Então, o primeiro passo que eu sempre falo para os meus alunos lá no Hands-on presencial, em Fortaleza, a gente sempre tem que recapitular essa anatomia que a gente estudou na faculdade, a anatomia realmente da planimetria, onde eu tenho de fato o compartimento anterior aqui, todo desde esse recesso pubovesical, passando pelo recesso vésico-uterino, vindo pela serosa anterior do útero até o fundo uterino. Tudo isso aqui é compartimento anterior. Depois eu venho com a serosa na parte posterior do útero, fazendo a reflexão peritoneal no fundo do saco de Douglas, e ele vem já na serose como do reto, perfazendo todo o compartimento posterior, inclusive com o tórax aqui. Então, essa anatomia de recesso é importante. Porém, a gente sabe que no dia a dia eu tenho que começar a transformar essa anatomia para a anatomia do exame ultrassonográfico. Então, a gente tem que lembrar que a paciente vai estar deitada nessa posição, a gente vai estar introduzindo aqui o transdutor endocavitário e, na maioria das vezes, numa paciente com útero em antiversiflexão, esse transdutor ele vai cair aqui no fórnix vaginal anterior. E essa é uma informação fundamental que a gente vai ver ao longo da nossa apresentação. No segundo passo, a gente tem que lembrar que a imagem que se apresenta para a gente lá no aparelho de ultrassonografia, na verdade, ela está invertida daquilo que a gente olha nos atlas de anatomia, porque a gente vai ter a visão de cima para baixo, aqui é da uretra, bexiga, o canal vaginal, o reto, e eu tenho aqui, olha, o compartimento anterior, a reflexão peritoneal no compartimento anterior, e lá atrás vou ter a reflexão peritoneal do compartimento posterior. Então, o tórax uterino, o fórnix vaginal posterior, fórnix vaginal anterior vão se apresentar, e o útero dessa forma. Quando a gente faz a insonação com o transdutor, nós vamos ter exatamente a imagem do útero em antiversiflexão, como a gente vê tradicionalmente na ultrassonografia. Então, esse passo a passo, eu sempre falo isso para os meus alunos. Essa nossa conversa, e aí eu peço licença aos já iniciados, é para a gente, no final dessa nossa aula de hoje, deixar todo mundo na mesma página, deixar todo mundo falando a mesma linguagem. Então, essa camada de conhecimento é fundamental trazer para esse momento, para a gente construir isso junto. Aqui eu vou colocar um vídeo para vocês mostrando um exame especular para mostrar para vocês que, de fato, nós temos aqui, olha, um recesso, um fórnix vaginal posterior, um fórnix vaginal anterior, mas também temos fórnix vaginais laterais, são os espaços ali que estão contornando na parede vaginal ou o colo, a cérvix. Então, o nosso grande desafio muitas vezes é tirar esse transdutor do fórnix vaginal anterior e colocá-lo no fórnix vaginal posterior, porque aqui a gente vai ter uma visão muito mais próxima exatamente da região do tórax, da região dos ligamentos uterosacrais, da reflexão peritoneal, do septo retovaginal e da serosa também aqui do reto. Então, quando eu olho para os fórnix vaginais, esse desafio tem que ter. Então, eu estou aqui no ultrassom, na transvaginal, na imagem longitudinal. Vejam que o transdutor, por mais óbvio que isso possa parecer, eu sempre falo isso para os nossos alunos. Olha, essa bolinha preta é a extremidade distal do nosso transdutor. Então, quem abraça, se o exame é
transvaginal ou endovaginal, que abraça o transdutor é o canal vaginal, é a parede vaginal. Então nós temos aqui, olha, essa faixa hipoecogênica nada mais é do que a parede vaginal anterior. Então o transdutor está no fórnix vaginal anterior, que é esse espaço aqui na ilustração. E é assim que na maioria das vezes a gente faz a nossa ultrassom transvaginal com o útero em antiversiflexão. O grande desafio é tirar esse transdutor daqui e colocá-lo no fórnix vaginal posterior para o estudo exatamente do compartimento posterior. Então, como vocês vão ver no vídeo, eu estou tirando delicadamente, avisei a paciente e coloquei, introduzi. Aí agora sim eu tenho uma visibilização muito mais clara do compartimento posterior. Se eu tiver lesão aqui, eu vou ter uma melhor imagem, mais definida para mensuração. Então vejam, olha, do septo retovaginal, fórnix vaginal posterior ali, realmente, olha, a gente vê serosa intestinal, reflexão peritoneal. Vejam, olha como é caprichosa a imagem ecogênica aqui da serosa na região do tórax, na região retrocervical todinha. Então, esse é um desafio que a gente tem que ter. E como eu falei para vocês, tudo é aula, tá, gente? Tudo é aula. Linha ecogênica contornando ali os órgãos é o peritônio visceral. Então, isso aqui, essa serosa branca ecogênica, é algo que tem que estar ao olhar de vocês, atento de entender que se eu tiver nodulações hipoecogênicas escuras, fazendo uma interrupção dessa linha ecogênica, acende a luz amarela, ou talvez até a vermelha, de que tem lesão de endometriose ali naquele momento. Então, vejam como é muito fácil, quando você começa a treinar seu olho, a olhar para essa linha ecogênica que contorna o útero, principalmente na região retrocervical, você vai achar muito mais lesões de endometriose. E usar o miométrico como sua janela acústica para olhar por trás, né, para procurar lesão de endometriose. Então vejam como, olha aqui, novamente é muito claro, repetitivo, mas é assim que a gente vai aprendendo essa linha ecogênica aqui no útero em longitudinal. Eu faço uma certa compressão, o transdutor está no fórnix vaginal anterior. Vejam deslizando e vejam como é muito claro ver a linha ecogênica da serosa e aqui o sinal do deslizamento. Veja que não tem processo aderencial nessa região posterior entre o útero e o intestino, compartimento posterior. O intestino está até um pouco mais lateralizado, mas vejam que existe um deslizamento realmente completo. Eu fazendo agora uma manobra bimanual, fazendo a compressão com a mão e com o transdutor, e vejam o deslizamento das estruturas. Quando eu começo o ultrassom, eu tenho que ter um olhar atento já de cara para o septo retovaginal, porque ele se apresenta a gente. Então, começando o exame, lembrar que septo retovaginal é essa região fibrogordurosa entre a parede vaginal posterior e a parede retal anterior. Então, até chegar na reflexão peritoneal, eu tenho aqui septo retovaginal. Então, quando eu começo o meu exame transvaginal, introduzindo aqui o transdutor, quem vai abraçar ele é a parede vaginal posterior e anterior. Isso aqui é o reto. Vejam que essa linha ecogênica aqui, de fato, é o septo retovaginal. Então, ele separa a parede vaginal da parede retal muscular e vejam que eu vou seguindo ele até chegar exatamente na reflexão peritoneal. Quando eu falo de ultrassom, seguindo a metodologia ideia do consenso, eu olho o útero, olho os ovários. Vejo se não tem endometrioma nos ovários, se não tem hidrossalpinge nas tubas e vejo se não tem adenomiose uterina. Aqui, essa nossa apresentação não cabe a trazer todo o conceito. Nós temos uma aula já nesse canal só sobre adenomiose, mostrando os sinais diretos e sinais indiretos. Procura aqui na nossa playlist que você vai encontrar essa aula, depois assiste, que é fundamental também ter essa formação na imagem de adenomiose. Então vejam que, como nesse caso, a gente vê todos os sinais diretos e indiretos. Olha, cistos miometriais, assimetria de parede, um útero mais globoso, interrupção da zona juncional, focos ecogênicos de permeio ao miométrio. Nós temos todos os sinais diretos e indiretos de adenomiose. Porque esse binômio adenomiose e endometriose caminham muito junto, muito íntimo. Se eu tenho adenomiose, aumenta as chances, a gente sabe, dessa paciente também ter endometriose. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção
é que em úteros retrovertidos vai ser muito comum você ter uma lesão de endometriose em manto, recobrindo ali a serosa posterior e infiltrando o miométrio. E isso eu já conversei com vários especialistas da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, e ainda a gente não tem um consenso. No Brasil, alguns médicos cirurgiões chamam de adenomiose focal externa, adenomiose subserosa. O que o último consenso americano da RCNA publicou é que a gente evitasse esses termos, que de fato a gente descrevesse como uma lesão em manto que, por ser endometriose profunda, infiltra o miométrio. Então, vejam como essa lesão, você vê aqui em manto de endometriose, infiltrando o miométrio, gerando as alterações ecotexturais típicas da adenomiose, porém, apesar de ser anatomicamente ou patologicamente presença de glândulas estromais infiltrando o miométrio, mas isso que deriva dessa endometriose em manto infiltrando o miométrio da parede posterior aí do útero, já que é um útero em retroversão. O útero retrovertido é um desafio grande, e aí o grande, digamos assim, estratégia que você tem que ter durante o exame é exatamente essa de colocação do transdutor no fórceps vaginal posterior. Que o útero em antiversiflexão, você faz o exame praticamente aqui, em grande parte. Em retroversão, você vai colocar o aparelho no fórceps vaginal posterior. Como aqui, esse útero está em retroversão, eu tenho que entender que agora aqui quem está abraçando é a parede vaginal posterior, está no fórceps vaginal posterior, e aqui eu estou fazendo umas varreduras laterais, fazendo uma varredura lateral de um lado do outro, me olhar nessa linha ecogênica do septo retovaginal que vem até a região retrocervical. Vejam que tenho ligamentos uterossacrais, não tenho lesão de endometriose nessa região aqui. Então vejam que assim faço uma certa compressão para eu conseguir com muita clareza ver que essa paciente, apesar do útero estar em retroversão, não tem endometriose nessa região retrocervical. É muito comum a gente encontrar lesões pequenas, aqui ó, infiltrando a parte do septo retovaginal, na região retrocervical, adjacente ali, vejam, né? É como aqui a gente vê essa lesão hipoecogênica, parcialmente definida, aqui atingindo a região finalzinha do septo retovaginal, já próximo do fórceps vaginal. Isso aqui é uma endometriose profunda nessa região. Agora, o que é mais comum no nosso dia a dia são essas lesões maiores que infiltram o septo retovaginal, atingem aqui, olha, o fórceps vaginal posterior, infiltram a serosa em manto, tocam também a parede intestinal e vão infiltrar o miométrio. Como no caso dessa lesão aqui, ó, uma lesão extensa. De fato, vejam que essa linha ecogênica é o septo retovaginal interrompido, que nós já temos lesão aqui de endometriose, infiltrando parede vaginal, infiltrando serosa do útero, infiltrando parede do intestino, fazendo um bloco, inclusive, provavelmente determinando um processo aderencial aí no fundo do saco de Douglas. Então veja aqui, por exemplo, nesse vídeo, o útero em retroversão, vou colocar o transdutor no fórceps vaginal posterior. Veja que agora quem abraçou foi a parede vaginal posterior. Está aqui o útero com endométrio trilaminar. Vejam já aquela lesão que a gente vê na foto ali, ó, a imagem nodular no intestino, a interrupção do septo retovaginal. Então, infiltrando e agora fazendo a manobra de compressão. Vejam que tem processo aderencial, então o fundo do saco de Douglas está completamente bloqueado. Isso é importante referir no laudo, porque é mais difícil. O que o cirurgião vai encontrar é um fundo de saco de Douglas completamente realmente bloqueado. Na avaliação ovariana, aqui eu não vou me deter a trazer conceitos de O'Hards, os descritores do IOTA, que é muito clássico essa imagem do endometrioma, de lesão em vidro fosco, com esses ecos em suspensão. O que eu trago para vocês hoje aqui é um aspecto muito mais de diferenciação, uma coisa que eu percebo uma certa dificuldade dos colegas ainda a diferenciar o que é endometrioma do que é um cisto hemorrágico. Eu trouxe esse caso exatamente para mostrar a diferenciação entre as duas lesões. Vejam o endometrioma, muito clássico, e o cisto hemorrágico
com essas traves aqui de fibrina aqui. Então, essa é uma imagem clássica que consegue trazer as duas alterações de imagem para você nunca mais esquecer e nunca mais confundir essas duas alterações, né? Eu recebo muito laudo de pacientes descrevendo endometrioma com a imagem clássica de um corpo lúteo hemorrágico. Quando a gente vai para o compartimento médio, ainda na avaliação ovariana, lembrar de fazer as manobras de compressão para ver se tem sensibilidade dolorosa e para ver se tem uma mobilidade dos ovários com o útero, como a gente vê nesse momento aqui. Para essa, no lado esquerdo, isso no lado direito, agora no lado esquerdo a mesma coisa, a gente faz a manobra de compressão, avisa a paciente e veja que tem uma mobilidade diferente do que a gente vê aqui. Uma paciente com endometrioma, tem lesão de endometriose no ligamento útero-sacral aqui e veja um processo aderencial, eu não consigo separar o útero do ovário. Então o que a gente tem aqui, de fato, é uma endometriose infiltrando aqui a região parametrial. Então, o que a gente tem é esse processo aderencial entre o útero e o ovário, com certeza gerando esse processo fixo do ovário e o útero. Num terceiro passo, também fazer o estudo do manual do deslizamento, e como falei para vocês, alinhar a expectativa com a paciente, explicar para ela. Então, eu faço a compressão com o transdutor, vejam que o normal é deslizar o útero em relação ao intestino, como a gente vê aqui na imagem, novamente, a gente faz essa compressão e vejam que o útero ele desliza em relação às estruturas posteriores. Então, esse é o sinal do deslizamento. E aqui o interessante é que o sinal do deslizamento, muita gente confunde isso, porque na medicina, aquilo que quando a gente tem, vou dar um exemplo, sinal de Murphy, sinal de Bloomberg, a alteração ela é positiva, né? E na verdade aqui é o contrário. Se está deslizando, ok, o sinal do deslizamento foi positivo. Se ele não deslizar, é que ele é negativo. Tá? Então a gente pode só não confundir essa denominação entre positivo e negativo. A avaliação do ureter, muita gente me pergunta, os alunos lá na prática, no dia a dia, têm uma certa dificuldade. A gente tem uma técnica que a gente compartilha lá no hands-on presencial, que é você deixar ele no plano longitudinal, você faz uma lateralização com o seu transdutor até você achar o ósteo ureteral. Depois você roda, se você tiver por ureter esquerdo da paciente, você roda no sentido anti-horário, mais ou menos 15 a 30 graus. Se você for olhar para o ureter direito, você roda no sentido horário, 15 a 30 graus. E aí com isso, você vai conseguir ver o ureter. E eu digo assim, o ureter é igual olhar fêmur no bebê. Você pegava um pedaço, depois você vai fazendo uma, vai rejeitando com a sua mão, até você ter a extensão dele todinho. Então eu vou mostrar para vocês aqui, os alunos adoram essa técnica que a gente ensina lá no hands-on presencial em Fortaleza. Vejam que eu estou aqui no sentido longitudinal, vou fazendo uma varredura, achei o ósteo ureteral, rodei o meu transdutor 15 a 30 graus, consigo ver já o ureter. Olha que bonito aqui, ó. Inclusive com a peristalse, aqui o ureter. Essa técnica é muito fácil, pratiquem aí. E aí vocês vão seguir o ureter. Aqui o ureter passou da porção intramural, o ureter pélvico, até chegar com o cruzamento dos vasos ilíacos, onde ele vai fazer essa transição aí. O recesso ovésico uterino também é importante a gente ter esse olhar. Então vejam que essa lesão, uma lesão de endometriose extensa aqui entre a bexiga e o útero. E aqui eu chamo muita atenção que cada vez mais a gente tem percebido essas lesões de compartimento anterior associado à isquimocele. A minha tese é de que deva estar escapando sangue aqui, olha, conteúdo hemático da isquimocele que essa paciente tem, para ela chegar até o compartimento anterior, como no caso dessa lesão extensa de endometriose, inclusive com bloqueio ali da movimentação da bexiga, processo aderencial da bexiga com o útero, uma paciente realmente que tinha uma endometriose extensa e que foi abordada cirurgicamente posteriormente. Para ligamento redondo, existe um estresse grande dos alunos para aprender ligamento redondo. Eu sempre compartilho para a gente fazer uma varredura, identificando o ligamento redondo que vai sair mais ou menos dessa região, roda na transversal, você também angula seu transdutor mais ou menos 15 graus
e você vai ver aqui o ligamento redondo saindo aqui. Não existe métrica de espessamento, muitos alunos perguntam isso. Para ligamento redondo, o importante é você ver se não tem lesão infiltrando o ligamento redondo. Para os ligamentos uterossacrais, esse sim é o santo grau, tá? Porque 90% das lesões vão estar no compartimento posterior. Então a gente vai exatamente olhar, usar a janela acústica, o miômetro, toros, você faz uma varredura ainda na longitudinal, vou na direita, vou na esquerda, vejo ali a região ecogênica, mas o mais importante é rodar no transversal, deslizar por fórnix vaginal lateral e você vai ter aqui, olha, ligamento uterossacral direito, ligamento uterossacral esquerdo. Essa é a técnica que a gente ensina lá para os alunos no hands-on presencial. Veja como, por exemplo, aqui, rodei na transversal, deslizei por fórnix vaginal lateral, ligamento uterossacral esquerdo, novamente, agora eu vou para o lado direito, vou fazendo a varredura e de repente, opa, achei uma interrupção nodular epicogênica mal definida, inclusive com focos ecogênicos, é uma lesão de endometriose profunda no ligamento uterossacral direito. Então vejam que é relativamente fácil e isso aqui vai fazer muita diferença no dia a dia para vocês aplicarem essa técnica. Quando a gente faz o Doppler, só para a questão de conhecimento de vocês, a gente, como toda lesão de endometriose, hipovascular, realmente eu tenho uma vasculação mais periférica, e também da mesma lesão, a elastografia se confirma como uma lesão de alta rigidez tecidual no mapa de cores. Uma das coisas que eu sempre trago essa discussão nos meus congressos, nas minhas aulas, é que a gente está passando de um momento de pouco diagnóstico para muito de falsos diagnósticos, de um over-diagnóstico. Porque tem muito médico trazendo conceitos da ressonância para a ultrassonografia. E a pergunta que eu sempre faço, existe o espessamento do ligamento uterossacral? Porque o que a gente mais ouve, os colegas ginecologistas reclamam muito, é que recebe lá o presença de espessamento do ligamento uterossacral. E eu sou um dos médicos que combato isso. Não existe essa história, isso é comprovado cientificamente. E da onde vem essa história? A gente tem medido categoricamente em todas as pacientes que a gente atende na clínica, está fazendo essa documentação, isso vai virar uma publicação, de que o espessamento do ligamento uterossacral, ele não é um sinal direto, não é sinal fidedigno, tem baixa acurácia, porque de fato, às vezes você vai ter espessamento, ligamentos, por exemplo, esse aqui de 4 milímetros, esse aqui de 3 milímetros, esse aqui não saiu aqui a medida, mas ele tinha também 4 milímetros. Então, o espessamento ele não está dentro dos critérios. O que mais conta é a própria lesão, como vocês veem aqui, hipoecogênica infiltrando o ligamento uterossacral, que é um ligamento uterossacral esquerdo normal, o direito normal e um com uma lesão de endometriose. E essa revisão aqui sistemática, essa meta-análise, foi muito clara para mim, porque ela pegou 250 estudos, separou, tinham 25 estudos profundos, bem descritos, e das características mais importantes do ligamento uterossacral, o espessamento foi o que menor teve impacto na acurácia. E de onde vem essa história? É porque na ressonância, ligamento tem hipossinal, é escuro. A endometriose também tem hipossinal, também é escuro. Então, eles perdem uma definição entre eles. Então, aqui na ressonância, sim, é importante a gente referir um espessamento, uma irregularidade do ligamento uterossacral. No ultrassom, a endometriose ela é hipoecogênica e o ligamento é hiper. Então, consigo fazer muito essa diferença entre o que é ligamento e o que é endometriose. Então, não tirem isso de prática. E o que eu recomendo no meu laudo, aquele momento que você faz o print da tela, ligamento uterossacral esquerdo apresentando uma interrupção epicogênica irregular, com focos ecogênicos, pouca vascularização Doppler, a medida determinando uma rigidez tecidual, sensibilidade dolorosa, compressão local com transdutor, lesão descrita é compatível com endometriose profunda no ligamento uterossacral. Então, é assim que eu descrevo. Lesão de parede vaginal é muito comum também. A gente vê, por exemplo, nesse caso aqui, no compartimento posterior, uma lesão inclusive cística, você vê a parede vaginal posterior aqui e a imagem cística faz inclusive um certo bloqueio, eu não estou conseguindo colocar o aparelho nessa paciente no fórnix vaginal posterior.
Esse outro caso aqui é um caso de uma paciente já uma lesão mais séria, ela tinha lesão, inclusive infiltrando o intestino, e vejam que a lesão ela infiltra muito a parede vaginal. Realmente essa é uma lesão que tinha até, inclusive, ela ultrapassava os limites da parede vaginal, chegando literalmente ao espaço do fórceps vaginal posterior. A gente fez um exame especular e via essa lesão bem visível aí. E quando a gente parte finalmente para a avaliação intestinal, eu gosto muito de descrever isso, que o reto ele tem duas curvaturas. Nós temos primeira porção do reto, a primeira curvatura, e depois você vai ter a segunda curvatura. E a segunda curvatura, ela faz uma linha tangente com a região cervical e com a reflexão peritoneal. Então, eu estou começando aqui, olha, meu exame, primeira curvatura do reto, vou seguindo, o reto literalmente deixa de ficar reto e ele passa a ficar mais curvo. E você vai ver essa região estrelada, é a segunda curvatura que coincide com a linha que tangencia. Então, esse ali é um ponto anatômico importante, porque a gente vai olhando reto até chegar aqui, ó, já na reflexão reto sigmoide, aqui já é sigmoide, já seguindo ali na pesquisa de lesões de endometriose. Essa anatomia também da parede intestinal é fundamental. Vejam como é claro hoje para a gente ver a faixa ecogênica serosa, a parede muscular, inclusive até a parede externa, a parede interna, a camada submucosa, a muscular da mucosa e a mucosa. Então, a gente praticamente vê todas as camadas da parede intestinal e lesões como essa aqui. Então, a gente consegue diferenciar muito bem quando a lesão está atingindo a camada muscular, como é o caso desse aqui, espessamento na camada muscular, mas veja que ela não atinge a camada submucosa. Então, é uma lesão extensa, porém está restrita à camada muscular. Diferente dessa lesão, que vocês veem que ela está infiltrando a camada muscular, mas ela ultrapassa os limites da submucosa, atingindo aqui a mucosa. Essa paciente, de fato, tinha sangramento nas fezes, toda vez que ela estava menstruada, também tinha sangramento quando ela estava defecando. Então, é uma paciente, de fato, que às vezes precisa até fazer uma colonoscopia para fazer esse estudo interno da mucosa. A avaliação intestinal, fazer as medidas é importante. No Consenso Ideia, eles falam para fazer as medidas, que vocês veem aqui, até inclusive eu discordo do IDEA, eu sou talvez atrevido, vamos dizer assim, nesse momento, porque é critério cirúrgico a extensão da lesão. Então, eu preciso saber de fato a real dimensão dessa lesão. Então, o que eu recomendo para meus alunos lá no Hands-on Presencial em Fortaleza? Para a gente fazer o contorno dessa lesão tangenciando. Eu faço assim, olha, eu pego o caliper e vou tangenciando o contorno da lesão e eu vou ter uma extensão total. Tá? Não cabe o espaço aqui da nossa apresentação, mas de acordo com a extensão, muitas vezes o cirurgião vai decidir se essa cirurgia vai ser discoide, vai ser um shaving ou se vai ser uma ressecção segmentar. Então, esse é um critério importante. A distância da borda anal, de novo, fazer a contagem aqui, olha, primeira curvatura, essa paciente tem um reto mais curtinho, já chegou na segunda curvatura, então está aqui desse ponto, são 8 centímetros para a borda anal, vou fazendo a varredura, achei a lesão. Então está aqui a lesão de endometriose, então vou tirar a distância da lesão até a segunda curvatura, digamos que eu tenho aqui 2 centímetros, se eu sei que daqui para a borda anal tenho 8, então essa lesão está a 10 centímetros da borda anal. Lembrando que mais importante que saber se está a 10 ou a 10,5 centímetros, eu dizer para esse meu colega que essa lesão ela tem vista peritoneal, porque se ela estiver abaixo da reflexão peritoneal, na videolaparoscopia ele não vai ter visualização, isso complica demais a vida do nosso colega. Então o relatório, o laudo do compartimento posterior, é aquele momento do print da tela, abordar cada aspecto desse e dar exatamente as alterações como estão descritas aqui nesse laudo. Bom, eu acredito que aquilo que a gente compartilhou com vocês foi um passo a passo, muito do que você pode colocar em prática já no seu dia a dia aí, para você não perder o medo novamente.
é estudar anatomia, estudar pontos críticos e colocar mão na massa. A gente tem um treinamento de fato hands-on presencial em Fortaleza, muitos alunos têm vindo, têm adorado, têm transformado a carreira deles e eles realmente trazem esse feedback para a gente. Além do nosso hands-on presencial, quero te fazer um convite especial. Quero te fazer um convite especial da nossa jornada, a jornada cearense, que a gente vai ter agora em Fortaleza. E lá também eu vou fazer um hands-on presencial com quem estiver lá na nossa jornada. Então fica aqui meu convite a vocês e mais uma vez o convite a você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda vez que começar uma aula nossa, exatamente você vai ser avisado que, olha, tem aula nova no canal Hands-on Ultrassom. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.